Oi, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que me ajudaram a fazer a minha primeira... Que isso? Eu ia falar primeira! A minha primeira palestra da minha vida que eu dei sozinha ano passado. Gente, ano passado eu fui convidada para ser palestrante no FIRE, que é um super evento, um dos mais importantes, na verdade, do Brasil, de marketing digital, educação e negócios. É um evento que eu fui pela primeira vez em 2012, foi, amor? Nem lembro, acho que foi, 2012, não, 2015? 15. Acho que 2015, foi nosso primeiro FIRE, foi 2015, 16. Ah, gente, então, um evento que a gente já frequentava há muito tempo, e foi muito legal, assim, porque eu já era super fã do evento, é um evento que qualquer criador de conteúdo sério ou qualquer pessoa que trabalha com marketing digital já ouviu falar, porque é muito referência, assim. E eu já tinha aprendido muito nesse evento com as palestras e com os workshops. Há alguns anos eu tinha participado como eu ia falar falante. Eles falam speaker, né? Mas é... Palestrante? Não é palestrante, é numa mesa redonda. Ah, tá. O que já foi, como convidado de uma mesa redonda, o que já foi muito legal. O evento, até a edição de 2019, acontecia no Palácio das Artes, que é um espaço super tradicional e importante daqui de BH. E foi no palco principal, então, tipo, foi muito, muito legal, assim, rolou toda uma adrenalina na hora de entrar. Mas era mais tranquilo porque eu estava com outras pessoas, né, falando sobre o mesmo assunto, tinha um mediador, então, assim... era uma plateia de milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo eu tinha ali, né, outras pessoas, enfim, não era a atenção focada toda em mim. Já em 2019, não tinha isso, não tinha ninguém para mediar, era simplesmente eu, um microfone e a plateia. E foi um convite que eu achei muito especial, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Agora é hora de contar para quem não me conhece há muito tempo que eu estou há 13 anos online. E que no início, o blog Chata de Galocha, que foi como tudo começou, ele não tinha nem o meu nome. Ninguém sabia que eu chamava Lu ou Luísa, ninguém sabia qual era a minha cara, era simplesmente Chata de Galocha. E eu comecei a trabalhar com a internet, a gostar de internet, porque eu era uma pessoa muito tímida e na internet eu conseguia conversar e me expressar com certa tranquilidade. Gente, eu nunca vou esquecer de uma vez que eu tava na escola, não sei quantos anos eu tinha, tá? Eu era bem novinha, assim. E eu sei que eu era bem novinha por conta, eu lembro da mochila que eu levava, sabe? Que era muito antiga. Que daí a professora pediu qualquer coisa, assim, que a gente tinha que falar na sala, sabe? Assim, um por um. Todo mundo vai ter que falar X, eu não lembro o que era. Eu acho que era pra compartilhar uma notícia de jornal, uma coisa assim. Gente, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, mas tão nervosa, que olha como é fofa a inocência infantil. Eu me abaixei, sabe? Como se eu estivesse indo pegar alguma coisa no chão. Tipo assim, tá chegando a minha vez. Eu simplesmente fiz assim, ó. Jurando que eu fiquei o quê? Invisível. E a professora não viu que eu tava lá. A professora, essa abençoada, ela deve ter percebido que eu tava muito nervosa, muito tímida, e ela me pulou. E eu pensei o quê? Deu certo, ela não me viu. Yes! E eu não tive que falar em público, que eu tinha muito medo disso, assim, eu era realmente muito tímida. Mais tarde, quando eu tava com uns 11 anos, eu cheguei a fazer terapia em grupo pra tentar vencer um pouco essa minha timidez, porque era uma coisa que realmente atrapalhava a minha vida, visto esse episódio da escola, assim, era uma coisa que realmente era muito séria, não era uma timidez, sei lá, que você acha bonitinha, era uma timidez que me limitava. A terapia ajudou um pouco, mas eu acho que o que realmente mudou a minha vida nesse sentido, me fez mais segura, foi mesmo o meu trabalho na internet, porque aos poucos eu fui ganhando segurança e me expondo cada vez mais, até chegar nesse rolê do ano passado, em que eu palestrei num evento enorme, que eu admiro muito. Hoje eu vou dividir pra vocês algumas coisas que me ajudaram pra me preparar pra esse momento, pra eu falar em público pra uma audiência tão grande e que eu respeito tanto. A primeira coisa que eu tenho a dizer pra você que tá se preparando pra falar em público é que você só vai ter segurança pra falar se você for falar de um assunto que você domina. No caso da minha palestra no FIRE, eu fui falar sobre como manter a relevância na internet ao longo de tanto tempo, né? Na época eu tinha 12 anos de internet, agora em 2020 a gente completa 13. Um brinde a isso. Um brinde. Por isso,
eles queriam que eu falasse um pouco sobre o que eu fiz ao longo dos anos para manter o meu engajamento, porque apesar de eu estar aqui falando há 13 anos, vocês continuam me ouvindo, interagindo e gostando do conteúdo que eu posto. Então a ideia nessa palestra era passar um pouco dos itens e das coisas que eu fiz ao longo desse tempo para manter a minha audiência engajada durante tanto tempo. E isso é uma coisa que eu sei. Né? É uma coisa que eu faço todos os dias na minha vida. O fato de eu ter lançado o meu curso online ano passado, o método CDG, também me deixou mais segura ainda para falar sobre isso, porque eu organizei todos os meus pensamentos, né? Porque tem coisas que a gente sabe às vezes, mas a gente só sabe, né? E uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente passar esse conhecimento para as outras pessoas. Então, o fato de eu ter organizado tudo que eu faço no meu dia a dia de criadora de conteúdo, formular um curso, né? Formatar um curso online, já me ajudou muito nisso, assim, de ter mais domínio ainda do assunto, porque eu organizei as minhas ideias e organizei o meu conteúdo. Então a primeira dica é essa, assim, você tem que dominar o assunto sobre o qual você vai falar. E isso vale para qualquer momento da vida. Eu lembro muito também de um outro momento da minha vida que eu tive que falar em público, que eu fiquei muito nervosa, que foi na minha apresentação de TCC da faculdade. Ao longo da faculdade eu tinha que fazer várias apresentações porque é uma faculdade, né? Todo mundo tem que fazer isso. Mas no caso do design, a gente tinha que apresentar o projeto e meio que defender o projeto como se fosse um cliente. E é muito difícil, né? Você tá ali defendendo uma obra, mais ou menos, né? Design tem algumas coisas de arte também. Ouvindo contra-argumentações, enfim. Quando chegou no TCC, gente, era tipo o trabalho da minha vida. Eu me dediquei horrores, eu viajei pra fazer o TCC. Nossa, sério, eu dei o sangue pra fazer o TCC. E aí eu tava muito nervosa. Então eu lembro que eu estudei muito, eu lia muito e eu lia várias vezes. Então não é só, né, falar sobre o meu trabalho. Quando eu fui falar de um tema que eu escolhi para falar sobre, na verdade, né, eu também pesquisei muito a fundo. Então eu acho que vale para qualquer momento em que você tiver que falar em público, seja na faculdade, seja no trabalho, seja numa palestra, realmente estudar muito o assunto que você vai falar, porque assim você vai ter segurança para falar sobre ele e vai conseguir, inclusive, contornar, às vezes, o nervosismo que pode aparecer no momento. A segunda dica que eu vou dar para vocês é a de ter um material de apoio. Ajuda muito se você puder ter uma apresentação, sabe? Uns slidezinhos, assim, que sejam de apoio. Primeiro, para desviar um pouco a atenção das pessoas. Se você estiver muito nervoso, você pode, né, ter uma apresentação interessante que a pessoa foca em você, foca no slide, foca em você, foca no slide. Isso me dava uma certa segurança, sabe? Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, e de novo, esse paralelo entre o TCC e essa palestra pra mim realmente existe, eu me preocupei muito com o formato da apresentação do painel que aparecia atrás de mim. Porque realmente as pessoas vão ler o que tá escrito lá e também vão focar na sua fala. E uma outra coisa muito importante é que os slides, eles guiam a minha fala. Então, se por acaso me desse um branco de alguma coisa, eu podia dar uma olhadinha e lembrar do que eu precisava falar. Isso não quer dizer colocar tudo que você tem que falar no slide, porque isso é horrível. Porque se fosse só pra ler, você não precisava estar lá falando, né? Você passava um filminho e tava tudo bem. Mas de ter um material que possa te ajudar a pontuar as suas ideias, que sejam os pontos mais importantes, ou dados e números que pode correr o risco de você se esquecer enquanto você estiver lá falando, mas você tem ali escrito, então você pode dar aquela lidinha na hora de expor, que eu acho que sempre ajuda. Eu me dedico muito para a montagem da apresentação, até pela minha profissão original, né, que é designer, mas eu acho que boa parte de uma boa apresentação em público é o material de apoio. Então, se você não consegue fazer isso, se você vai ter uma apresentação importante, acho que vale procurar um profissional para te ajudar nisso, porque conta muito, assim, os recursos visuais que você vai usar na sua apresentação também, além da sua fala. A próxima dica é uma coisa que eu fiz até, assim, o último minuto no backstage lá do Fire, e que me ajudou muito, e que é engraçado. Gente, esse rolê do Fire foi muito louco pra mim, porque eu tava numa fase de muita viagem, eu fiz a minha apresentação com bastante antecedência, até por conta do pedido da organização do evento, que pede que todos os palestrantes enviem, tipo, quase mais de um mês antes, assim, já tava lá. Mas eu tava numa fase de muita viagem, então eu tava com muito medo de não estar tão preparada assim. Eu não me preparei tanto quanto eu gostaria, eu queria ter treinado mais, mas até o último instante eu tava com uma colinha no meu celular, revendo os pontos. Eu aprendi a fazer isso foi ao longo da vida, assim, e eu acho que cada pessoa tem o seu ritmo e uma coisa que ajuda mais, mas no meu caso, ajuda muito repassar a apresentação antes. Eu tenho uma certa preguiça de fazer isso e uma certa vergonha. Olha, gente, o nível da timidez. Eu tenho vergonha de repassar a apresentação, tipo assim, numa sala vazia, pra ninguém ouvir. Mas
é necessário. Então, acabou de montar, fez lá todos os slides, já deu uma revisada no conteúdo, cara, começa a falar como se você estivesse no dia, entendeu? Em pé, pra você ver também como você vai se comportar, porque é engraçado, às vezes tem gente que fica nervosa, que não sabe o que fazer com a mão, sabe? Você vê que a pessoa fica... Tem a questão do tempo também, né? Pra você marcar o tempo. Tem a questão do tempo, eu não lembro quanto tempo eu tinha no Fire, não sei se era 1 hora ou se eram 40 minutos, mas você tem que cronometrar a sua fala, porque você não quer ter uma fala muito curta, você não quer ter uma fala que ultrapasse o tempo, que aí no final você vai ficar nervoso, vai começar a querer se atropelar, e vai, desculpa, a gente não vai ter pergunta, porque a gente tá um pouco em cima da hora, isso é muito ruim, né? Então, treine, e aí, se você tiver tempo pra fazer isso, filma você fazendo a apresentação, se observa, tá satisfeito, não tá? O que você pode mudar? Você tá andando demais, tá andando de menos, tá muito parado, tá muito assim, sua mão tá louca, sabe assim? Ou então, não quer filmar? Apresenta para algum amigo, para algum parente, alguém que você confie, que possa te dar esse tipo de toque e você consiga escutar isso para melhorar a sua apresentação, né? O intuito aqui é ter uma apresentação bacana, é você ficar mais seguro e não piorar, sabe? Então, tipo, não mostra para aquele amigo que, tipo, nossa, tá uma bosta. Mostra pro amigo que sabe fazer crítica construtiva, que vai te ajudar. Nossa, que legal demais! Isso é muito, muito legal. E que vai fazer com que você tenha mais segurança na hora de apresentar. E ter um resumo, eu ia falar um resumo mais resumido, ter um resumo da sua apresentação ajuda muito nessas horas, assim, tipo, eu lembro de eu no trânsito, indo pro evento, dando uma lidinha, aí eu lembro que era, tipo, depois do almoço, aí no almoço, acabou o almoço, eu dei uma lidinha, aí no backstage, eu dei uma lidinha, sabe assim, qualquer momento, você, sabe, você vai se lembrando até que aquilo ali vai ser natural. Será que vocês vão se relacionar com isso ou não? Sabe quando você precisa ir bem numa prova na escola? Cara, eu sei que é errado, eu sei, mas eu vou fazer uma cola. E aí você faz um papelzinho assim, né? Aquela mini letra. Eu fazia numa mini letra que depois não dava nem pra ler, até porque eu embolava e o grafite misturava, sabe assim? Só que aí quando chegava na prova, eu nem precisava da cola, porque eu foquei tanto naquilo e eu escrevi pequeno, eu li, reli, que eu já sei. É meio que isso, sabe? Você vai ter uma colinha ali que você vai ler e reler, que simplesmente você vai começar a falar e as coisas vão sair, vai fluir e vai ser tranquilo. Bom, agora que a apresentação já tá show, você já tá seguro, já tá tranquilo, tem uma outra coisa que é muito importante, que é a escolha da roupa que você vai usar pra se apresentar. Eu acho que nem todo mundo pensa tanto nisso, mas é impossível eu não pensar nisso, e eu acho que todo mundo deveria considerar isso na hora de se apresentar em público. Por quê? Quando você entra no palco e as pessoas não te conhecem e elas têm alguma expectativa com você, cara, elas julgam visualmente. Então a sua roupa também comunica. Você precisa escolher uma roupa que seja adequada e coerente com aquilo que você vai falar. Eu não consigo pensar num exemplo menos esdrúxulo, mas sei lá, cara, você vai assistir uma palestra de negócios com o CEO de um lugar super respeitado, o cara chega de tênis e bermuda. Se ele não for o CEO, tipo, da Nike, sabe assim, você vai ficar meio... É esse o cara? Sabe? Tem uma expectativa, você tem alguma coisa ali que você espera daquela pessoa e a roupa ajuda a compor, né, essa persona que a pessoa tem de você na cabeça dela. Então, escolha bem a roupa. Não só porque ela comunica alguma coisa, mas porque ela pode te atrapalhar. Uma pessoa indo fazer uma palestra com uma roupa muito decotada, que o decote vai saindo do lugar, aí toda hora ela se incomoda, você já tá nervoso, tem um monte de gente olhando pra você não vai querer ficar arrumando o seu decote, entende? A mesma coisa, sei lá, uma pulseira que faz barulho. E aí toda vez que você mexe a sua mão, você não quer coisa que faça barulho. Ou um colar. Pense em roupas que te deixem confortável, que você consiga ficar tranquilo, que ela não vá te atrapalhar e ao mesmo tempo que passe uma imagem de quem você é. Ela vai fazer parte da sua apresentação também. Ela tem que ser coerente com aquilo que você vai falar e com aquilo que você representa. Mas principalmente algo que não te incomode e que você fique confortável na hora de se apresentar para um monte de gente. Uma outra coisa que eu acho que ajuda, quando você tá naquele momentinho assim de, sabe, faltam 15 minutos para você entrar, você tá no backstage, você tá vendo a outra apresentação, ou então a sua reunião é daqui a 15 minutos, a galera já começou a entrar na sala, a apresentação é importante, enfim, tá quase. Respirar fundo para você conseguir se acalmar, entendeu? Respira. Tenta relaxar, para de ler as coisas.
Essa hora não é hora de ficar lendo mais, porque aí você vai ficar mais ansioso, mais nervoso. Tipo, solta, toma uma água, vai ver o sol. Sabe assim, é um momento. Tô de buenas. Faz um xixi. Faz um xixi. Porque, né, tem gente que fica nervoso nessa hora, vai querendo ver. Faz um xixi. Eu fiz tudo isso nessa apresentação. Eu fiz xixi, tomei água, comecei a conversar com o pessoal que tava lá atrás. Tudo pra me distrair e eu entrar no palco com uma postura relaxada. Porque é ruim você entrar no palco, sabe? Uma vez que você entre no palco, é muito importante você tomar cuidado com a sua postura. Por isso que é legal, às vezes, fazer esse rolê que eu falei de filmar, né, a sua apresentação. Principalmente se você não tem costume de falar muito em público, eu acho. Se é a sua primeira vez ou se é... Enfim, porque você não sabe como é que você se comporta. E às vezes as pessoas que estão nervosas, elas começam a falar e ficam assim, ó. Então, pessoal, eu queria... E isso é uma postura defensiva. As pessoas não estão receptivas a alguém que cruza os braços. Ou você começa a falar isso que... E aí aconteceu, aí você põe a mão na cintura, que pode ser lido como agressivo. Enfim, a postura é importante, a postura também fala. Assim como o seu semblante, que eu falei, tenta respirar para você não entrar muito, né, nervoso, a sua postura também vai falar. Então, uma postura tranquila, de peito aberto, sem defensiva, sem mão na cintura, tentando também conter o gestual, porque... falar demais e mexendo demais é um sinal de nervosismo, ou é lido como um sinal de nervosismo pela plateia. É importante você prestar atenção na sua postura também ao longo da apresentação. A não ser que você seja italiano. A não ser que você seja italiano, e aí tudo bem para Nápoles, assim, né? E uma coisa que eu acredito muito, pensando muito em todo o meu trabalho com o público, sabe? Tem 13 anos que eu tô conversando com estranhos na internet, né, criando a minha comunidade e cada vez mais tendo pessoas diferentes, é que todo mundo se identifica com sinceridade. Acho que uma das primeiras coisas que eu falei nesse dia foi que, falei, nossa, gente, é a primeira vez que eu dou uma palestra sozinha assim, eu tô muito nervosa. Porque eu tava. E é melhor eu já falar de cara do que no meio do negócio eu começar, tipo... Porque se eu falar isso e eu começar a fazer isso, elas vão falar, nossa, olha, ela tá nervosa mesmo. As pessoas vão se identificar e não, tipo, nu, olha lá o tanto que ela tá nervosa. Entende que é uma postura diferente? Eu acredito muito em ser sincero, em falar a real, em se abrir. Porque eu acho que no fim das contas, é tudo gente do mesmo jeito, sabe? Da mesma maneira que em uma palestra eu tava lá em cima, nas outras eu tava lá embaixo assistindo. Eu me identifico com as pessoas que estão ali em cima. Eu sei o nervoso que elas estão passando ali. Então, se acontecer alguma coisa errada, sei lá, o microfone fala, mano, ai, tudo bem. Nossa, a gente falhou aqui, hein? Vocês estão ouvindo? Oi, não sei o quê. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Continua. Eu acho que ser sincero é... Bom, eu acho que é essencial pra tudo na vida, mas nesse momento você se mostra um pouco vulnerável também, sabe? E todo mundo se identifica com isso. Eu acho que é uma coisa que a gente não precisa ter medo de expor, a gente não precisa ter medo de ser sincero, e eu acho que é uma coisa que ajuda a gerar uma conexão com a audiência, o que é sempre muito importante, principalmente na hora de falar em público. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Se você tiver mais dicas para quem tá aí se preparando para uma grande apresentação, para uma palestra, para um TCC, comenta aqui embaixo e vamos ajudar quem tá neste momento de nervosismo e ansiedade a passar por isso com mais tranquilidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os seus amigos. Um beijo e até a próxima!